Saudações, Suas Excelências. Mais uma vez estamos aqui para dar sequência à nossa atividade, para dar sequência ao nosso projeto. Então, eu espero que entre pelo menos uma pessoa a visualizar. Perdão. Estou a esperar também que a doutora Bruna Jaime acesse a live e faça o pedido de convite, que é para eu aceitar e prosseguimos com a nossa atividade. Doutora Bruna, eu estou a adicionar agora. Exatamente. Prontos, estamos aqui. Boa noite, doutora Bruna Jaime. Boa noite, doutor Bragança, como está? Eu estou muito bem, graças a Deus. E a doutora? Estamos bem também, graças a Deus. Viva, viva, viva. Mais uma vez estamos aqui para dar sequência àquilo que é a nossa atividade e o nosso projeto. Hoje nós estaremos com a doutora Bruna Jaime, que nos levará numa caminhada breve, o mais breve possível, sobre um tema muito pertinente, um tema muito atrativo e, sobretudo, muito social e refletivo, que a realidade das pessoas deviam refletir sobre isso e procurar, de todas as formas, evitar e não cair numa dessas situações, passo erro. O tema de hoje é a inimputabilidade em razão da anomalia psíquica e a medida de segurança de internamento. Até eu, a falar o tema, foi preciso ler, porque tentei fixar várias vezes a palavra, usamos a palavra inimputabilidade. Mas, como tudo, vamos dar sequência. Doutora Bruna Jaime tem toda a palavra e está à vontade. Certo. Saudações, doutor Bragança, e saudações extensivas a toda a comunidade jurídica, de acordo ao fuso horário, e não só, né? Até para aqueles que nos estão aí a ver do outro lado. Bem, como o doutor Edmilson disse muito bem, podem tratar-me por Bruna, e estamos cá realmente para falar de uma temática muito importante e interessante. Embora eu sinta um bocadinho de pena porque o nosso ordenamento jurídico pouco fala sobre. Então, vamos aqui. Espero, sinceramente, que eu, com a minha explanação, possa sanar muitas dúvidas, porque realmente é um tema que se pouco fala. E vamos a isso, certo? Antes de entrarmos profundamente no que é o cerne da nossa temática, como o doutor Bragança disse muito bem, inimputabilidade em razão da anomalia psíquica e a medida de segurança de internamento. Um tema longo, assim ao se dizer, porém muito interessante e atrativo. Passo ao pleonasmo, vou dizer. Bem, antes de mais, é importante que saibamos, estamos a falar de inimputabilidade e fica a pergunta no ar. O que é a inimputabilidade, certo? Mas antes de que falemos sobre a inimputabilidade, é necessário que saibamos também o que é a imputabilidade, porque é como se fosse dois lados da mesma moeda. Temos, por um lado, a imputabilidade e, outro lado, a inimputabilidade. Podemos nós dizer, então, que a imputabilidade vai ser a capacidade de responsabilização do agente por algo que ele tenha feito. Se nós já sabemos que nós podemos, com a imputabilidade, nós queremos dizer que podemos responsabilizar um indivíduo, um agente, por algo que ele tenha feito. A inimputabilidade é o contrário. É a ausência dessa capacidade de responsabilização. Então, é preciso que saibamos também que a inimputabilidade, nós normalmente, o nosso ordenamento jurídico normalmente fala muito, ou nós mesmos falamos muito sobre a inimputabilidade em razão da menoridade. Nós sabemos que o menor de idade não pode ser preso, salvo exceções. O agente com menoridade não pode fazer e desfazer porque não vai ser sancionado como deveria, certo? O nosso tema vai se cingir exatamente na inimputabilidade, na incapacidade, em razão da anomalia psíquica. Vamos hoje entrar no mundo médico, no mundo jurídico, uma mistura dos dois mundos. Olha, segundo a doutora Ana Prata, uma excelente autora, por acaso recomendo, ela diz-nos que a anomalia psíquica vai se consubstanciar na incapacidade do agente de entender o significado e o sentido dos seus atos. E a autora, por acaso, em uma das suas obras também fala que para que a anomalia psíquica seja suscetível de determinar a inimputabilidade, é necessário que a mesma, ou melhor, é necessário que a mesma, ou melhor, o agente
no momento da prática do fato ilícito, típico, não saiba do que está a fazer. Com isso eu quero dizer o quê? Que ele não tenha consciência de ilicitude, ou se tiver essa consciência, não consegue reger o seu próprio corpo de acordo à avaliação que o mesmo fez. Então, bora, vamos começar aqui de novo. A imputabilidade é a responsabilização do agente. A inimputabilidade vai ser a falta de responsabilização, ou seja, o agente não reúne todas as condições para que o mesmo seja responsabilizado. Para que nós falemos de responsabilização ou não, principalmente em razão da anomalia psíquica, devemos saber o que é anomalia psíquica. E foi o que eu expliquei. A capacidade ou a incapacidade de percepção. É a perturbação do agente, certo? No momento da prática do fato. Então, para que se considere alguém inimputável, não basta somente que o mesmo seja ou seja portador de alguma anomalia psíquica. Exatamente. É necessário que o mesmo, no momento da prática do crime, não consiga se reger. Então, desta feita, nós vamos falar sobre a inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. Falamos agora sobre a anomalia psíquica, mas vamos entrar realmente o que é a nossa temática. Vamos falar agora sobre a anomalia psíquica, ou melhor, a inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. Nós falamos o que era, conceituamos, mas o que o nosso ordenamento jurídico diz sobre? Bem, posso eu dizer que o legislador entendeu ou escusou-se, melhor, de enumerar quais são as anomalias psíquicas que são suscetíveis de inimputabilidade. Resta a nós fazermos uma leitura ao código e entendermos que o mesmo, porque isso é lei, no nosso artigo 18, no número 1, diz-nos que o requisito ou é requisito da inimputabilidade, antes de mais, que o agente sofra de anomalia psíquica. Foi o que eu disse há pouco tempo. Pois, do ponto de vista médico-científico, mais ou menos, a anomalia psíquica deve ser encarada como uma doença. Essa doença tem de condicionar um transtorno que afeta o inteiro nível do psíquico. E essa perturbação que afeta o psíquico a nível tal deve ser congênita ou adquirida. Passamos então para o internamento de inimputáveis. Nós sabemos agora, eu falei agora que a anomalia psíquica, ou melhor, o legislador falou-nos da anomalia psíquica no seu artigo 18, no seu número 1 e nos restantes, certo? Certo. Porém, fica-se aquém. Eu acredito que esse tema traga muitas questões. E uma das questões que deve trazer o tema, ou que deve suscitar, é também, a doutora Bruna falou sobre o que é, sobre conceitos, mas como é que se processa necessariamente o que é, ou melhor, como o nosso ordenamento jurídico trata do internamento. Então, cabe a mim falar sobre, certo? O legislador angolano estabelece, como já disse no seu artigo 18, que todo indivíduo ou agente que pratica um fato típico ilícito, de acordo com o artigo 18, ou seja, que tenha uma anomalia psíquica, que no momento da prática do crime não se apercebeu ou não sabia como se reger de acordo com aquela avaliação, ele cometeu um crime. Prontos, um fato típico ilícito. Cabe ao tribunal decretar que o mesmo agente é, ou seja, inimputável, e enviá-lo, por sua vez, a um estabelecimento de tratamento, cura e segurança. Mas atenção, esse internamento se vai, como coloco isso? Esse internamento vai se dar, né, nos casos em que o agente mostrar comportamentos que sejam suscetíveis de repetir o fato típico ilícito. Porque realmente nós temos inimputáveis, temos um agente que cometeu um crime. Cometeu um crime, imaginemos. Porém, nós vemos que, dadas as circunstâncias, o comportamento dele não mostra que ele vai repetir, ou seja, não tem o receio fundado, ou fundado receio de que vai repetir o mesmo fato ilícito desta prática, então, ou desta feita, melhor, vemos que não necessariamente necessita de um internamento. O internamento cabe àqueles indivíduos que, por anomalia psíquica, vão repetir, ou mais para frente, quem sabe, possam repetir o mesmo fato ilícito. Pois, em relação à duração do internamento, o nosso código, no artigo 101, no seu número 1, se não estou em erro, salvo erro melhor, ele diz que o prazo mínimo para o internamento de um inimputável é de 3 anos. Nos casos em que o agente tenha praticado um crime contra pessoas ou um crime de perigo comum
que a pena seja superior a 5 anos, o prazo. Ou seja, ele cometeu um crime e a pena superior desse crime são 5 anos. O prazo mínimo para internamento do agente inimputável são de 3 anos. Até aí, Doutora, sim. doutora, desculpa cortar. Gostaria só que a doutora fizesse menção a que tipo de código. Doutora, só diz código. Correto. Estamos a falar, e muito bem, do Código Penal angolano. O meu Ok, obrigado. obrigada pela correção, doutor, pela chamada de atenção. Já, sim. Sendo que eu acabei de dizer, né? Tudo isso nós podemos encontrar, toda essa explicação do tempo, que são 3 anos, para crimes superiores a 5 anos, tudo isso nós podemos encontrar no artigo 101, no seu número 1 e 2, do Código Penal angolano. Exato. A mesma temática fala muito sobre inimputabilidade, porque é o nosso cerne, porém, há questões dentro da própria inimputabilidade, podemos encontrar o internamento de imputáveis portadores da anomalia psíquica. Foi exatamente o que eu havia dito. Para que nós possamos dizer que um indivíduo é necessariamente um inimputável, nós carecemos de uma análise de prognose. Essa análise vai ser realizada pelo próprio tribunal e só o tribunal, somente o tribunal, na pessoa do juiz, deve declarar um indivíduo inimputável, um indivíduo incapaz. Então, nós, nessa senda, temos ainda o internamento de imputáveis portadores da anomalia psíquica. Se bem lembrarem, anteriormente eu havia dito que existe o inimputável e o imputável. Dentro da própria inimputabilidade, encontramos ainda imputáveis que têm anomalia psíquica. Aqueles que podemos dizer uma semi-imputabilidade, mais ou menos, onde o agente é parcialmente punido, mas não necessariamente como os agentes são, assim podemos dizer, certo? Certo. Então, nessa de internamento de imputáveis com anomalias psíquicas, o nosso legislador entendeu ser necessário dividi-las em 3 formas. Nós temos a anomalia psíquica posterior, ou anterior, melhor, à prática do crime, a anomalia psíquica posterior e a anomalia psíquica posterior sem perigosidade. Na anomalia psíquica anterior à prática do crime, bom, para ser bem mais clara, vou dar um exemplo. Imaginemos que Bruna tenha cometido um crime de homicídio. Não vou classificar o tipo de homicídio, pode ser qualificado. Não, vou só simplesmente falar que a Bruna cometeu um crime de homicídio. E, por sua vez, soube-se, todo o processo, né? Passou ali a queixa, foi-se para si, que alguém fez a queixa da Bruna e tudo mais, tudo isso. E depois foi a julgamento e a Bruna foi condenada a 16 anos, 8 a 16 anos mais ou menos de prisão. Só que no decorrer da minha pena, encontra-se ou nota-se que a Bruna sofre de uma anomalia psíquica que na altura do julgamento não se averigou tal coisa. E essa anomalia psíquica já vem desde o momento da prática desse fato típico ilícito. Então, a ordem de ideias, nesta situação, nesse caso em concreto, nós, ou melhor, o tribunal entende ser necessário que a Bruna tenha o seu devido tratamento. Nesse tipo de situações, o tribunal reencaminha, se necessário, a Bruna para um estabelecimento de cura, de segurança, um estabelecimento de tratamento, certo? Temos a segunda situação, que é a anomalia posterior à prática do crime. Essa é exatamente o contrário da anterior. Imaginemos que eu cometi aí o meu crime de homicídio, fui apanhada, fui condenada e durante os meus anos ali a cumprir aquilo que é a minha pena, começo a desenvolver alguma anomalia. E se nota que a minha anomalia psíquica vai prejudicar o meio em que estou e a mim mesmo. Desta feita, o tribunal entende ser necessário encaminhar-me também, sair dos estabelecimentos comuns, que são as prisões, as comarcas e tudo mais, para, então, um estabelecimento de cura. Isso durante os anos que me restam de sentença. Isso durante o tempo. Se durante o meu tratamento eu mostrar melhorias e sanar a insanidade mental, eu volto para os estabelecimentos comuns. Caso não, fico lá a ser tratada e tudo mais, e só depois de sanada a minha insanidade, passo pelo mesmo passo, volto. Então, temos a terceira situação, que é a anomalia psíquica
posterior à prática do crime sem perigosidade. Essa aqui é exatamente, é quase igual à segunda, que realmente depois da prática do crime eu desenvolvo alguma anomalia psíquica e essa anomalia psíquica prejudica, só se prejudicar a mim ou aos outros, eles entendem ser necessário cessar a minha sentença, o quanto dure a minha insanidade mental. Diferente da primeira, da segunda, que serei reencaminhada para um estabelecimento de cura, nesta vai cessar, é como se pausasse a minha pena, eu fosse tratar-me, seja em casa, aonde for mais conveniente, que eu esteja, para que seja sanada a minha anomalia psíquica, e depois de sanada volto para os estabelecimentos comuns. Se não sanar, eu vou para um estabelecimento de cura, certo? A pergunta que não muita gente esquece, ou as questões que muita gente esquece é: nós vimos agora que inimputáveis passam por um tribunal. Porque nós vemos, eu acredito que o doutor Edmilson vê e muito nas nossas ruas indivíduos que sofrem de alguma anomalia e andam por ali, que de certeza, sim, já cometeram algum delito, seja por agressão. Inclusive vi há tempos uma situação de um indivíduo que atirou pedras, o que é muito comum, atirar pedras às outras pessoas, e ficamos muito, mas o que acontece com essas pessoas? E de uma forma coloquial, perdoem-me dizer, sempre pensamos, é feitiço, ele foi se meter com coisas obscuras e foi para a rua e ficou lá. É importante que saibamos que aqui em Angola nós temos sim saúde mental. Embora muitos casos nós vemos de indivíduos que não gozam de tal privilégio, tal como nós. Porém, essa temática é necessária porque fala-se de dois mundos: o jurídico e o mundo social, o mundo da medicina também. Então, dessa feita, temos a saúde mental em Angola. Nós sabemos que quem sofre da anomalia psíquica ou de alguma perturbação deve sim ser reencaminhado para uma instituição que trate devidamente daquela situação. Então, a instituição que eu trago aqui à tona, ou à tribuna, é o Hospital Psiquiátrico de Luanda. O Hospital Psiquiátrico de Luanda é uma instituição de rede de saúde hospitalar, como disse, e é importante que saibamos que é de referência nacional. Muita gente conhece o hospital e eu arrisco-me a dizer que é um dos poucos hospitais psiquiátricos que nós temos que reúne muitas condições para tratamento de saúde mental, e o mesmo é compartilhado ou é constituído melhor por uma rede de médicos, desde especialistas para análises, desde psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes. Porém, o mesmo também é constituído por duas alas. Temos a ala feminina e a ala masculina. É um clássico. É como se fosse as instituições asilares passadas, as clássicas, dois pavilhões. E é importante também que saibamos que nesse momento albergam mais de 200 pacientes que foram lá deixados por familiares, foram reencaminhados pelo próprio tribunal, e muitos deles são abandonados pelos familiares e ficam lá, incluindo até pessoas, por exemplo, que foram lá fazer um tratamento que seria a curto prazo e passaram a fazer do hospital sua moradia, por não terem para onde ir mais. Aqueles que fazem os tratamentos e saem, incluindo também aqueles que realmente já não têm, se assim posso dizer, como viver uma vida totalmente normal por ser uma doença psíquica crônica. Então, é necessário também que saibamos que cada temática tem uma problemática, certo? Devemos saber o porquê daquele tema, o porquê disso. Eu acho que até deveria ter falado sobre isso no início, mas nunca é tarde para abordar sobre. É que nós sempre pensamos, a temática, o tema é a inimputabilidade em razão da anomalia psíquica, certo? Então, desta feita, por que falar desse tema? Além de ser uma temática muito interessante, é necessário que saibamos que
fica-nos uma questão, ou duas, que é a seguinte: a quem se deve reencaminhar os casos de inimputáveis? Que tratamento o ordenamento jurídico dá aos inimputáveis portadores de anomalia psíquica? Porque nós sabemos bem quais são os tratamentos ou o tratamento que dá aos inimputáveis em razão da menoridade ou de menoridade. Então, será que o tratamento, será que a inserção do indivíduo na sociedade de novo recai principalmente ou necessariamente para as questões jurídicas, ou será que é uma questão que vai além do direito? E melhor, qual é o método para a inserção desses indivíduos? Qual é o melhor método? Será que o melhor método é o que o ordenamento jurídico angolano acolheu? Será que o melhor método é realmente o internamento? Será que existe um outro método mais eficaz? Então, isso tudo são questões que vêm ao de cima e que nós ficamos, sinceramente, realmente, isso tem razão, é verdade, como é que isso se processa e tudo mais. Então, durante as pesquisas, durante todo esse processo de averiguação, nós podemos concluir ou concluímos, graças a Deus, que sim, para o ordenamento jurídico angolano, o melhor método é sim o internamento, porque se vê uma melhora mais eficaz. Creio que, se não estou em erro, deixa-me só fazer um pouco de cábula aqui, creio que até uns 45%, 50% dos inimputáveis em razão da anomalia psíquica conseguem sim serem inseridos novamente na sociedade com um método de internamento. Vezes há que essa temática é como se estivéssemos numa areia movediça. Quanto mais nos mexemos, mais nós afundamos, porque para a avaliação cabal dessa temática devemos juntar dois elementos: o elemento biopsicológico e o elemento normativo. Autores há que inclusive dizem que essa temática vai além do direito, é uma temática que vai além do direito. E quem ousa falar sobre tal coisa é realmente ousado. Então, eu sou ousada. Então, é necessariamente sobre isso. Também gostaria mesmo de dizer ou de falar aqui que fingi-me no tema sobre a inimputabilidade e muita gente me perguntou, durante o meu processo de feitura, muita gente me perguntou qual era necessariamente, né, aí a diferença entre medida de segurança, de pena, tudo isso. Eu acho muito importante falarmos sobre isso aqui. Bem, eu acredito que tanto a medida de segurança quanto a pena são, sim, importantes serem faladas. Eu me cingi em medidas de segurança porque as medidas de segurança para o direito penal angolano focam muito, ou se foca muito, em estado de perigosidade, porque o inimputável é perigoso, muitas vezes não, mas o inimputável é perigoso para a sociedade, para os bens jurídicos e para si mesmo. Ele chega a ser perigoso para si mesmo. Então, a diferença ou a distinção que existe entre a pena e a medida de segurança é que a finalidade da medida de segurança é a inserção do indivíduo no meio social após o seu tratamento, se assim posso dizer. A pena é retributiva e prima a recuperação do indivíduo na sociedade, e a medida de segurança podemos dizer que ela é preventiva, ela previne que o agente volte a cometer novos fatos ilícitos típicos ou da mesma natureza, enquanto que a pena é bem mais sancionatória, pois ambas são do direito penal e servem realmente para colocar o indivíduo ou inserir novamente o indivíduo na sociedade de forma segura, de modo a proteger a própria sociedade, os bens jurídicos, e desta feita termos uma sociedade mais harmónica, uma convivência mais salutar. Acredito que seja esse o contributo. Se surgir alguma questão de alguém que tiver a ver, se surgir alguma coisa. Estamos aqui, bem verdade. Doutora Bruna Jaime, desde já parabenizar pela ótima prestação
deu-nos aqui uma excelente aula e é de salutar e agradecer pelo esforço e tamanha coragem que esteve aqui a nos levar nessa caminhada maravilhosa. Então, muito obrigado desde já. Eu tenho sim algumas questões durante a abordagem da doutora. Eu fui fazendo alguns apontamentos, algumas coisas que me inquietavam. E se calhar também pode ser a dúvida do pessoal que se encontra aí em casa a assistir. Então, eu vou começar por fazê-las de forma faseada. A minha primeira questão é a seguinte, é tão simples, é a seguinte. Será que é possível enumerar os tipos de anomalia psíquicas suscetíveis de inimputabilidade? Certo. É uma excelente questão, doutor Bragança. Então, infelizmente, eu estive a fazer umas pesquisas e eu vi que o nosso código de 86 é bem mais cabal em muitos pontos em relação a essa temática do que o código de 2020. Porém, o nosso legislador entendeu não ser necessário enumerar os tipos de anomalias psíquicas que sejam suscetíveis de inimputabilidade. Ele entendeu ser necessário só e simplesmente e somente colocar no seu artigo 18, como já havia referido, que são inimputáveis todos aqueles indivíduos com portadores de anomalia psíquica, que ele entende aí a anomalia psíquica como uma doença. Então, cabe a nós fazermos ali aquela devida interpretação não extensiva, atenção, não devemos fazer uma interpretação extensiva, porém, fazer uma interpretação de que quais são as situações de cada agente, a particularidade de cada situação. Se Bruna matou alguém, imaginemos, qual era o estado da Bruna? A Bruna entendia que aquilo era um fato típico ilícito e se ela entendia, conseguia se reger de acordo com aquele entendimento ou de acordo com aquela avaliação que tivera feito? É mais ou menos por ali. Torna um bocadinho complicado o serviço das outras pessoas? Torna. Porém, é assim que o nosso legislador entendeu ser suficiente a norma penal. Não sei se digo infelizmente ou felizmente, acredito que seria bem mais fácil se ele numerasse psicopatia, esquizofrenia. Exatamente. Eu também perfilho da mesma ideia. Eu acho que se ele enumerasse, estaria muito mais fácil Sim. de nós entendermos e saber, e quando olharmos para uma das enumerações e dizer, oh, estamos perante a isso, estamos perante aquilo, estamos perante a uma anomalia psíquica. Exatamente. É o meu point, perfil da ideia da doutora também, de que ele devia enunciar, mas no meu ver foi infeliz, mas a vida é assim, a vida segue. Felizmente as notas podem ser atualizadas e isso é muito bom. Exatamente. Doutora Bruna. Sim. Doutora... Eu tenho mais eu tenho mais duas questões Certo. que eu gostaria de fazer e depois queria fazer uma sugestão, né, à doutora, se mais ou menos tem uma reflexão, um posicionamento, passo erro, sobre uma frase, né, não diria que é uma frase, mas diria que é mais uma ideia, um parecer, um posicionamento acerca de algo que tem acontecido na nossa realidade e que está intrinsecamente ligado com o tema aqui em questão. Certo. Sendo assim, passar para a segunda questão. A minha segunda questão é, partindo do pressuposto, né, de que temos a inimputabilidade face à anomalia psíquica e nós temos a ideia de que são pessoas que não serão aplicadas penas, né, ou possivelmente não sofrerão alguma como eu posso dizer, não sofrerão alguma sanção. Então, surgiu uma questão. A medida de segurança de internamento acaba por ser uma sanção ou não, nesse caso? Certo. Sim, podemos dizer que sim. A medida de segurança acaba, sim, sendo uma sanção, até porque o próprio Código Penal nos estabelece tal coisa, no artigo 39, fala sobre as penas e sobre as medidas de segurança. E sim, a medida de segurança é sim uma sanção, porém uma sanção distinta das penas comuns, né? Das penas de privação de liberdade, por exemplo.
porque sabemos muito bem que o agente aí não reúne todas as condições necessárias para ser imputado à responsabilidade ou à culpa. Então, ambas são, sim, sanções penais, porém, um tanto quanto distintas. Uma serve para tratamento e a outra para reeducação. Então, é mais ou menos por ali. O doutor Bragança fazendo essa questão faz-me lembrar de uma outra que é muito importante, eu creio, se me permite, falar um bocadinho sobre isso, que é falar um bocadinho sobre a exclusão de licitude e a exclusão de culpabilidade, porque muita gente confunde esses dois pontos. O tema ou a temática da inimputabilidade recai sempre para a exclusão de culpabilidade. Ou seja, enquanto que a exclusão de licitude, por um lado, o que era crime pode deixar de ser por causas desculpantes ou justificativas, na culpabilidade tem um crime. Existe um crime, sim. Porém, é uma exceção à regra. Falta aí um elemento. Nós sabemos que na teoria da infração, nós sabemos que tem alguns elementos, a culpabilidade, a ilicitude, tudo isso. Então, no meio delas todos, temos a culpabilidade, a quem incumbir a responsabilidade pelo fato ilícito e típico. Então, para a exclusão de culpabilidade, nós temos a inimputabilidade porque o agente não pode ser responsabilizado. Porém, ainda assim, entretanto, todavia, pode sim ser sancionado. Mas a sanção é bem distinta às penas, ou a sanção dada aos agentes sãos. Então, era importante falar sobre isso. Boa, boa. E a doutora fez aqui uma destrinça muito boa acerca da exclusão da ilicitude e a exclusão da culpabilidade, que de facto confunde muitas pessoas. Porque eu fiz essa questão com esse intuito mesmo. Por quê? Porque as pessoas estão lá em casa e estão a se perguntar, mas se ele não foi condenado, não recebeu uma pena, por que estão a lhe sancionar? Ou por que ele ainda tem que levar uma sanção? E etc. Então, fiz mesmo com este intuito. Graças a Deus, a doutora Bruna Jaime deu a solução e vamos avançar. É. Doutora, eu tenho a última questão, né, que é também muito pertinente, já que estamos a falar das anomalias psíquicas, dos internamentos. Então, pretendo saber, será que aqui em Angola mesmo existem instituições vocacionadas no tratamento de doenças mentais? Tipo, falo no sentido de existirem unidades hospitalares que tratam especificamente só dessas situações. Bem, sim, uma boa questão. E essa questão realmente é muito interessante. Durante todas as pesquisas que foram realizadas, notamos que os tribunais, ou melhor, o ordenamento jurídico angolano, há certos casos, ou a quase todos os casos, reencaminha para o Hospital Psiquiátrico de Luanda. Porém, há situações em que o agente inimputável pode sim ser reencaminhado para instituições privadas. Isso, claro, de acordo com a decisão do tribunal, na pessoa do juiz, e se a família assim o desejar, escrever devidamente e fazer o pedido. Porém, é lamentável, infelizmente, porque na nossa realidade angolana não temos uma unidade propriamente, especificamente para isso. Por exemplo, vou dar um exemplo ao doutor. O Hospital Militar tem uma ala que trata ou que tem inimputáveis em razão da anomalia psíquica que tenham, né, cometido algum fato ilícito. Sim, tem uma ala específica. Então, desta feita faz-me interpretar que em cada unidade hospitalar possa assim ter um canto, uma área reservada para eles, mas não uma única instituição onde todo mundo possa ser imputável e decretado pelo próprio tribunal por algum fato típico ilícito. Então, acredito que em cada unidade, uma área ali assim, infelizmente. É uma luta que nós, enquanto juristas, vamos ter, né, para ver se salvaguarda o direito dos inimputáveis, certo?
eu acredito ser muito importante que se tenha realmente uma aula específica para isso. Exatamente. Desta feita, eu encerrei as minhas questões e não sei se o pessoal que está em casa tem alguma questão. Se tiver, pode deixar nos comentários e a doutora Bruna estará aqui para saná-las. Entretanto, eu falava, quando falei a vez passada, ou aquela hora, quando falei com a doutora, há pouquinhos minutos, há minutos atrás, eu dizia sobre dar uma ideia em que podia pedir o parecer e o posicionamento da doutora Bruna concernente a esta ideia. Né? A minha reflexão é a seguinte: nós, ultimamente, temos visto jovens a suicidarem-se, sobretudo com depressão e quase que a nossa sociedade está a evoluir muito, que problemas do gênero começam a ser frequentes. Então, eu gostaria que a doutora Bruna falasse ou desse um parecer, o que acha disso. Será que o Estado podia fazer alguma coisa? Será que podiam criar hospitais para lidar com essas pessoas que têm anomalias psíquicas ou problemas que têm, ou pessoas que têm problemas mentais, doenças mentais? Então, gostaria muito da doutora Bruna concernente a isso. Certo. Muito obrigada pela palavra, doutor. Eu acredito ser uma reflexão triste, porém, digo triste pela realidade em si, mas positiva porque podemos falar sobre. Infelizmente, temos sim visto um caso crescente, ou casos crescentes dessa natureza. Eu não digo que anteriormente não existia. Talvez existisse sim, mas fosse pouco divulgado. E agora, como temos nas redes sociais, temos a internet, assim, livremente, podemos ver tudo e qualquer coisa em toda parte do mundo, em toda parte da Angola. Então, dessa forma, ficam mais frequentes e mais comuns, vou dizer assim, casos de suicídio. Primeiro, que é uma coisa muito, vou dizer uma frase muito, não digo corriqueira, mas é muito clássica, porque muita gente chega, liga uma câmera e diz, não é? Ai, a depressão, a ansiedade, não é brincadeira, vamos ajudar. E não fazem muito por isso. E as pessoas que sofrem de alguma anomalia que afeta a psique, no caso que desenvolvam a depressão, que desenvolvam a ansiedade, que desenvolvem em si a vontade de tirar a sua própria vida, né? Normalmente tendem a isolar-se. Então, vou dar aqui o meu parecer humano, o meu parecer social primeiro e depois o jurídico, porque o humano, acredito que mais, porque conheço pessoas e tenho pessoas próximas que sofrem dessas anomalias, infelizmente, é mais atenção. Eu acredito que nós estamos num tempo, não sei se o doutor concorda comigo, mas nós estamos num tempo em que todo mundo quer se fazer de forte, a toda hora, em todo instante. Se o doutor, por algum momento, não, ou melhor, se sentir triste por alguma situação, são os próprios amigos do doutor, por exemplo, que vão chegar e vão dizer: isso não é para ser assim, Edmilson, não exagera, vamos sair, vamos descontrair, esquece isso. E é sempre assim que acontece. Nós somos obrigados a inibir o que sentimos em prol dos outros, para os outros não se sentirem mal, para os outros não se sentirem... E para nós mesmos não parecermos fracos, porque a nossa geração está a caminhar para o lado da insensibilidade. Não querem saber de sentimentos, embora sintam, não querem demonstrar sentimentos. Então, dessa forma, os nossos próprios familiares nos ajudam muito a nos autossabotarmos. Desculpa dizer isso, mas às vezes é mesmo assim que acontece. Se o doutor Edmilson lembrar, no tempo da universidade era sempre muita pressão para notas positivas, era sempre muita pressão para ser perfeito naquilo e não podia apresentar uma recaída, uma coisita assim bem simples, que logo era sempre sancionado. Não pode fazer isso. Você já está a estudar, rapaz. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é sempre muita pressão. Nós nos cobramos muito. A nossa própria sociedade nos ajuda e nos atrapalha ao mesmo tempo. Então, é sobre isso. Eu acredito que sermos mais humanos é a chave de tudo. Eu não vou falar sobre Jesus, porque é o primeiro que nós temos que pensar em Deus, porém, a nossa forma de vermos as coisas deve mudar mesmo. Eu tenho que saber os meus limites, eu tenho que saber até aqui consigo. Se até aí não conseguir, está tudo bem, não faz mal. Eu não vou me matar porque eu tenho que fazer isso, porque existem muitas outras formas de chegar até o ponto Y. A frustração, às vezes, causa-nos
muitas coisas negativas mesmo. Outro, agora, a minha opinião jurídica é que o Estado sim sempre pode fazer muita coisa. Sim, pode. Nós podemos também, enquanto sociedade, sim, porém o Estado também pode. Eu acredito que, mais do que consciencialização e campanhas, deveríamos realmente ter, sim, hospitais com mais psicólogos e de forma gratuita. Eu acredito que é muito importante. Eu acho que ninguém deve lidar com os problemas sozinhos a toda hora. Nós não somos super-heróis. Então, se o Estado realizasse, além de campanhas, ou fizesse pelo menos uma campanha solidária à saúde mental, por exemplo, com um patrocínio da OMS, da ONG, alguma coisa parecida da ONU, e fizessem uma campanha com vários psicólogos e fosse gratuito, pelo menos uma vez na semana, eu acredito que teria menos casos de suicídio. E fora que nós vemos também pais a suicidarem-se. Há tempos teve um senhor que suicidou-se, acho que era militar, se não estou em erro. Ele suicidou-se porque o pai não. Sim, sim. Exatamente, o pai não Estava sentia satisfeito. muito. Exatamente. Exatamente. Então, eu acredito que se o Estado fizesse mais campanhas, e além disso, que fizéssemos não só campanhas de sensibilização e falar sobre o suicídio, sobre as doenças, não. Que gerássemos realmente mais ocupação, mais desporto. Faz uma quadra, colocamos mais desporto, uma quadra em cada bairro. Fazemos alguma coisa que tenha a ver com tecnologia, de que os jovens mais gostam, vão ter prazer na vida. Porque a ansiedade e a depressão tiram-nos o prazer da vida. Nós vemos que a vida não faz mais sentido. Então, com essas técnicas, novas dinâmicas, seria bem mais fácil. Porque vamos concordar, doutor, a vida em Angola não está fácil. E não falo só por isso. Claro, tem outras pessoas em outras partes do mundo que são de países de primeira gama, mas ainda assim suicidam-se. São outros motivos. Porém, aqui a frustração. Um pai de família suicida-se porque tem 3 crianças e não tem trabalho. Começa a ter depressão, começa a ter ansiedade, porque a família da esposa chama de incapaz, chama de cunanga, que não sabe nada, não tem voz perante a família. O filho chega, ele manda calar a boca, porque o pai não traz comida em casa, quem traz é a mãe. Então, se estabelece mais dessas situações, que gerasse mais emprego, mesmo que de forma leviana, acredito que essas situações sim seriam reduzidas, não erradicadas, porém reduzidas sim seriam. Essa é a ideia que eu tenho, a não ser que o doutor tenha uma outra ideia. Não, eu prefiro totalmente da ideia da doutora, porque a doutora aqui acabou também, mais do que dar o seu parecer e o seu posicionamento, acabou também, passo erro, por nos dar uma aula, uma magnífica aula concernente a isso. É bem sabido que cada um tem o seu ponto de vista e cada um tem o seu posicionamento, da forma que eu vou olhar para as coisas, pode não ser da mesma forma que a doutora vai olhar e que os outros também vão olhar. Mas neste ponto também eu concordo e prefiro de tudo que a doutora disse. Eu só acrescentaria o seguinte: só diria que nós devíamos ter mais empatia, mais amor e colocar Deus acima de tudo. Era só seria as únicas coisas que eu acrescentaria mesmo. Seria a Mais cereja. empatia, mais amor e Deus. Isso é verdade, é verdade. Nós devemos Deus como o nosso, a nossa vida mesmo. Devemos colocar Deus no topo, acima de tudo e de todos, sempre. Eu acredito que dessa forma seríamos bem mais felizes, realmente. Quem tem Deus tem tudo. Mas, segundo o que o doutor disse, surgiu realmente uma questão que deve ser sanada também aqui. Lembrei-me de uma questão que me foi feita sobre o estado corporal, no caso, as mulheres que sofrem de depressão pós-parto. Foi-me feita uma questão sobre isso, e perguntaram-me se podemos considerar uma mulher, certo, que deu à luz e teve depressão e por sua vez matou o seu filho. Viu que aquilo não era para si, ela matou o filho, se é considerada inimputável. Então, Bruna, acho que não. Infelizmente, ou felizmente, não sei como classificar ainda estou a processar isto, mas questões ou situações em que as mulheres desenvolvem, não
não está dentro das questões de inimputabilidade. Esta mulher, se não estou em erro, salvo erro, no artigo 151 fala sobre infanticídio ou fato corporal, alguma coisa, e que fala sobre isso. Diz-nos que a mulher que matar o seu filho tem pena de prisão de, acho que 5 anos, se não estou em erro, de 3 a 5 anos, mais ou menos. Então, infelizmente ou felizmente, não entra nesse estado. Porém, eu acredito ser uma questão de tratamento também. Eu acredito ser uma questão de tratamento. Eu não sei muito bem como é que foi atualizado o nosso Código Penal de 2020, porém eu acredito que o nosso legislador foi um bocadinho infeliz nessas situações, porque poderia dar mais detalhes sobre, mas cingiu-se em nos falar o básico, se assim posso dizer. Então, só para quem tiver dúvidas e vier consultar um dia esse nosso projeto, essa live stream, para que saiba, todas as mulheres que cometam o crime de homicídio de matar o seu filho não estão nos inimputáveis. A eles não são ou incididas as medidas de segurança, serão mesmo penas de prisão, privativas de liberdade. Então era importante realmente realçar também sobre isso. Exatamente. Não sei É verdade. se do tempo do estamos ou já estamos mesmo a terminar. Não, tá, já, olha, até já são 21 horas. Estamos mesmo dentro do tempo limite, da duração normal das nossas sessões. Yeah. Então, eu creio que esse é um tema que até o pessoal que está em casa, os internautas, eles estão a agradecer e estão a dizer que é um tema que devia realmente ser muito discutido e muito debatido. Correto. Tema mesmo muito pertinente e trata-se de vidas, trata-se de saúde mental das pessoas. E nós sabemos que quem governa o nosso corpo por inteiro é a mente. E se a nossa mente não estiver bem, então nós não estamos bem também fisicamente. Correto. Então é necessário que nós preservemos, Sim, sim, sim. yeah, como eu posso dizer, acautelamos essas situações a fim de termos uma mente sã e uma mente boa e uma saúde mental estável e que possamos chegar mais longe e mais distante. Certo. Então, isso, por mim, eu ficaria aqui a falar com a doutora nem que fosse 2, 3 horas, exatamente, porque eu sei que a doutora tem um bom domínio sobre isso e acredito que numa outra oportunidade, se assim Deus permitir e se a doutora tiver disponibilidade, Amém. poderemos novamente para falar sobre esta questão, uma questão parecida e mais profunda. Então, desde já gostaria de agradecer à doutora pela disponibilidade, por ter retirado do seu tempo para estar aqui conosco, nos levou nessa maravilhosa caminhada. Eu aprendi muito e creio que as pessoas que estão em casa também aprenderam muito mesmo. Aprenderam muito, porque foi uma aula maravilhosa. Eu amei, eu especialmente amei, gostei muito. Não tinha assim tanto conhecimento e tanta noção do quão importante isso era, esse tema e de quão grande é essa dimensão. Eu tive a plena certeza hoje e há uma hora atrás. E sem mais delongas, sem mais voltas, muito obrigado, doutora Bruna Jaime, por ter aceito o convite. Espero que numa outra data aceite novamente o convite e fique aqui conosco. E a doutora tem toda a palavra
para tecer as últimas considerações, tudo quanto quiser falar, Certo. está à vontade. Muito obrigada, doutor Bragança, pela palavra. Quero primeiramente agradecer ao doutor pelo convite. Foi uma mais-valia, porque eu acredito que tudo em prol do direito, sempre pelo direito, pela justiça. É muito bom falar sobre situações que nós não temos assim tanto conhecimento, porque nós vamos exercitando, e é realmente uma temática muito boa. Não é porque a Bruna falou, mas é assim, mas também não é porque a Bruna falou, mas é realmente uma temática muito interessante e deve ser abordada, e é uma coisa muito esquecida pelo direito. Agradecer ao doutor mais uma vez pelo convite, agradecer a dar o seu parecer, a mandar aqui as suas reações. Eu estava a ver, porém estava um bocadinho concentrada. Quero agradecer a vocês, a todos vocês que estiveram aqui conosco. Espero realmente que as inquietudes, que as dúvidas, pronto, tiveram aí o seu devido tratamento, que foram sanadas. Espero também, claro, bastante, não tenho informação sobre. E também quero agradecer pelo tempo dispensado de todos, do próprio doutor Ednilson, dos telespectadores aqui, e agradecer sempre pela ajuda. E foi realmente um prazer falar sobre isso. É muito bom falar sobre isso. Fico feliz pelo doutor ter aprendido mais, é sempre muito bom. Se nós, em cada dia, pelo menos 3 coisas, quer dizer que em um ano aprendemos milhares de coisas, e é muito importante. E isso é muito bom. Claro, vai ficar aqui a opção de mais para frente voltar. Se o doutor fizer sim, certamente um convite eu vou aceitar, porque é muito bom. Sempre é bom. Então, acho que não vou me alongar muito, porque já dizem que eu sou tagarela, então vou me cingir a simplesmente agradecer o convite, dizer que foi um prazer e uma honra estar aqui a falar sobre esse tema. Okay. Muito obrigada. Obrigado, doutora Bruna. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Obrigada, igualmente, doutor. E se ainda não jantou, desculpa por não... Por acaso eu janto muito tarde mesmo. Ok. Muito tarde. Ok. Então, menos mal. Pelo menos assim a doutora não tem... Não, aqui há uma exclusão de culpabilidade. Eu estou... Tá bem, doutora. Muito obrigado. Obrigada. E promessa de voltarmos mais um dia. Tá bem. Muito obrigada. Obrigado, doutora.